assim, estamos só de passagem. Só quero viver, só quero sentir mais amor na bagagem. Vem, te encontro todo, sem olhar no professor. Vem, guardado no coração que joga água viva. Vem, dançar, ser feliz, sem julgar quando vi. Vem, guardado nos princípios, o amor da vida. Viver o amor, sentir o amor intensamente, como ele nos amou. Viver o amor, sentir o amor intensamente, como ele nos amou. E aí, pessoal, começamos mais uma live. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Certo, sejam todos bem-vindos. Caio, hoje o assunto é polêmico, hein? Hoje tem polêmica e a gente vai mexer no vespeiro aí, viu? Mas a gente tá aqui para representar esse camarada aqui, ó. Então, a gente vai falar com muito cuidado, com muito temor, de um tema bem polêmico. Bem polêmico, hein? E para esse tema, Caio, a gente fez um convite especial aí, né? Tem uma participação mais do que especial hoje, que não é qualquer igreja, não é qualquer comunidade digital que tem a honra de ter a participação de um homem como esse, não. Eu vou ter até que apresentá-lo de uma forma diferente, né, para ver se ele entende o tamanho da magnitude da presença, da excelência do ser dele aqui nessa live. Então, faça o favor de apresentar o convidado. Chama aí. Então, vamos lá, né? Primeiramente, ele é advogado, diretor de empresas, ele é cristão, compositor, ele é escritor, trabalhador, com a gente aqui, Dr. Alexandre Raonês Reisen da Silva. Boa noite a todos. Como é? O áudio estava fechado, mas agora vai. Vai, né? Boa noite a todos, primeiramente. E, de fato, o tema hoje é bastante polêmico, entretanto, bastante importante e simples, a bem da verdade. E agradeço a apresentação do caro amigo e irmão na fé, pois diria que merecemos por ter semelhança de Cristo, mas não por nós mesmos. E estendo isso aos demais aqui presentes, pois são pessoas extraordinárias, pessoas especiais demais, certo? Então vamos lá, vamos iniciar no tema. Todos nós aqui, né, temos conhecimento, ou pelo menos o dever de ter conhecimento da palavra de Deus. Entretanto, infelizmente, nem todos, digamos assim, têm o acesso ou o esclarecimento por uma série de fatores e acaba, por vezes, digamos, sucumbindo à ignorância e sofrendo muito por algo que nem o próprio Deus está pedindo, carregando um fardo além daquele que se faz necessário carregar pelo Evangelho e por Cristo, né? Então, não vou iniciar agora, porque temos o nosso ilustre cantor aqui, né, que supera muito, né, o famoso Elvis Presley. Vamos dar para aqui para o irmão Caio. Cajueiro, né? Ele vai passar meia hora cantando, né? Aí depois eu dou um versículo, eu passo um versículo sobre dízimo e a gente encerra. E aí, cara? Né? Vamos lá, eu vou tocar um dos louvores que eu mais gosto, uma das músicas que eu mais gosto
dessa banda querida aí, que é Palavra Antiga, minha parceira na caminhada. Depois eu vou preparar umas perguntinhas bem legal para o doutor, para quem não entendeu o nome ali, Raonês. Ivonês. Pode ser Alexandre? Pode ser Alexandre. Doutor Exatamente, o sobrenome. Doutor Ivonês, para quem não sabe, é um advogado criminalista. Hoje, agora falando sério, é um advogado criminalista muito bem conceituado aqui no nosso meio. Então, ele não só é advogado, mas também, para mim, considero um mestre na palavra aí, um cara que parece que tem um pendrive na cabeça. Você pergunta, ele já sabe onde é que está o versículo, já sabe o que é que me falar, o que é que me... Então, um cara que me orientou bastante em algumas conversas que tive com ele. Muito interessante, muito importante para quem estiver aí na live assistindo, extrair conhecimento desse homem, que é muito bom. Viu? Vamos tocar um logozinho para a gente começar essa live. Tudo quanto eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras, eu presto atenção em ti, vejo com apreço o teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar e guiar. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Tudo quanto eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras, eu presto atenção em ti, eu vejo com apreço o teu olhar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar. Mas sou tentado aí, adiando esse dia, quer me lançar em ti e me ver completo em teu amor. Deixa eu viver a boa nova,
Deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem. Me deixa amar sem perguntar a quem. Isso aí, vamos viver a boa nova. Bênção, bênção, bênção demais. Bênção demais. Alexandre, Diga lá, meu antes de querido. você falar do tema aí, sobre o assunto tão polêmico que a gente comentou que vamos tratar hoje, trata-se de dízimo e oferta, né? Isso. Mas, de antemão, gostaria de dizer que a gente vive debaixo da nossa revelação aqui. Se você tem uma revelação diferente, estude a palavra, siga ela. A gente vai falar de palavra. O Alexandre mexe na palavra, vai trazer versículos, embasamento bíblico, para poder ensinar e clarificar as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Ter entendimento melhor. E queria começar perguntando de onde vem essa história de dízimo, Alexandre? É certo, é errado, é bíblico, não é? É bíblico? É bíblico, sim. O dízimo, nós vamos discorrer sobre a história, né? Vamos começar pelo início, pelo né? Temos ali Abraão, dessa prata, temos também Jacó, né? Então, é ser disso que o dízimo é uma prática bastante antiga, né? Bíblica, certo? E que tem, sim, sua utilidade, sua aplicação, seu benefício. Isso tem que, certo? Vamos pontuar o seguinte: quando Abraão dizimou, se analisarmos ali o contexto, né, fazer uma exegese do texto, vamos observar que existia naquela época, como em outras também mais à frente, em diversos povos, uma prática, um costume de, quando era vitorioso na guerra, né, trazer os despojos de guerra, né, e muitas vezes ali por 10%, eles oferecerem, colocarem aos sacerdotes daquele povo. Né, e isso era prática também de outros povos. Tanto que se discute, algumas correntes teológicas, se Abraão fez aquilo por gratidão ou para apresentar a grandeza do nosso Deus, certo? Entretanto, Abraão, de forma voluntária, de fato, anterior à lei de Moisés, ou seja, de fato, esse dízimo, essa 10ª parte, né, digamos, ofertada, ela é anterior à lei. Entretanto, a lei, digamos que recepcionou o dízimo e passou a ser instituído, certo? E, digamos, ter diversas aplicações. Nós podemos aqui apresentar Deuteronômio, certo? 26:12, certo? Também Números 18, do 24 ao 28. O que ocorre? Nós vamos observar ali que o dízimo começou a ter uma destinação, certo? Para viúvas, órfãos, estrangeiros, levitas, certo? Como nós vamos observar em Malaquias também, a casa do tesouro de Israel, certo? Então, o que acontece? Era algo que era anterior à lei, que na lei passou a ser aplicado, se tornou também, certo? Lei, e vem sendo praticado até os dias de hoje. Qual é a questão? A questão é, nós hoje sabemos que vivemos na dispensação da graça, né? Então, qual é a grande dúvida sobre este e diversos outros assuntos bíblicos? Porque sabemos que não vivemos conforme todo o procedimento judeu aplicado no Velho Testamento, ritos e costumes, verdade? Sabemos que estamos na dispensação da graça e com esta não podemos dizer que não houve diferenças, não houve algumas mudanças. Houve sim, certo? O próprio Cristo traz isso
traz um entendimento melhor, porque em muitos momentos ele deixa claro que é como que começou a se desvirtuar, não se aplicar da forma que deveria ser, né, conforme a vontade de Deus. Né? Então, assim, no Novo Testamento, antes da morte e ressurreição de Cristo, nós observamos, salvo o melhor juízo, em Mateus 23, 23, quando ele fala com os fariseus sobre o dízimo que eles dão, do endro, do hortelã, enfim, e que estavam desprezando o mais importante da lei. E ele pontua a questão da caridade, do amor, e etc. Certo? O texto é bastante rico para explicar sobre qual era ali, digamos, a ideia principal de Cristo. E não estava necessariamente voltada digamos, a deixar de dar ou dar o dízimo, em que pese ele falar para que façais tais coisas sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, ele falando para aquele judeu, ele, enquanto judeu, antes mesmo da morte e ressurreição, então, digamos, a dispensação da graça ainda, digamos, não se havia consumado, né, conforme ocorreu na cruz, certo? Ele é a única citação que nós vamos observar no Novo Testamento sobre dízimo, certo? Diferente do Velho, que nós vamos achar de Gênesis até Malaquias, certo? Entretanto, vale pontuar o seguinte, mesmo no Velho Testamento, mesmo Abraão, de forma voluntária, ter feito, nós não vamos observar que foi Deus quem determinou isso, Deus trouxe essa ordenança, certo? Quando nós lemos, vamos ler ali o texto, ver que partiu de o próprio servo, certo? Por isso que há correntes teológicas justamente que trazem qual era realmente a intenção, o sentido sobre Abraão ter feito o que fez, iniciado aquilo e ter deixado, digamos, um legado, um exemplo, um referencial que é usado até hoje. Né? Mas não significa necessariamente que se algo foi feito antes da lei, também após a lei mosaica deveria ser aplicado. Né? Porque interrompendo. Oi? O que você fala é algo bacana de se refletir, né? Não foi algo determinado por Deus, e sim uma atitude do servo, uma atitude de Abraão. Que não podemos tornar ela doutrina. Isso. Tá entendendo? Eu não estou querendo chegar. Porque qual é a preocupação do Evangelho? É as boas novas de Cristo, não do homem, não da mera lei, enfim. Então, é buscar na essência qual é a vontade de Deus para o ser humano, qual é o seu dever, qual é a doutrina a ser aplicada nos dias de hoje e sobre todos os assuntos. O apóstolo Paulo recebia diversas cartas sobre assuntos mais diversos e do cotidiano até, né? E ele tinha que trazer da parte do Senhor resposta sobre aquilo. O interessante é sobre dízimo. Sobre dízimo é uma coisa que você não vai achar no Novo Testamento. Então, entendeu? Então é errado dizer que eu tenho que dizimar porque Deus mandou dizimar. Então Deus não mandou dizimar. Seria sim, principalmente depois da morte e ressurreição de Cristo, na dispensação da graça, né? Nós vemos ali em Efésios 2:15, a palavra diz o quê? Que ele fez dos dois um só povo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, certo? E fez dos dois um só povo. Então, houve uma diferença, certo? E mediante a lei de Cristo, certo? A lei do amor, a lei do Espírito, na dispensação da graça, que nós vivemos. Tanto que Gálatas traz, para nós não nos prendermos a julgos, certo? Dos quais Cristo nos libertou. Não significa que é uma anarquia, que é uma liberdade total, não tem que fazer mais nada, né? Mas sim fazer aquilo que é realmente necessário e não sacrifício de tolo. E não fazer as coisas que não sejam realmente da vontade de Deus e que tragam efetivamente um proveito, tanto nesta vida como posterior para com a salvação. Eu posso utilizar do dízimo como um exemplo, né? E não como uma obrigação. Eu posso seguir se eu quiser, mas eu não tenho a obrigação de entregar o dízimo. Posso entregar até mais, né? Se eu quiser. Exato. Como se diria no direito, né? Você não tem a obrigação legal. É um direito subjetivo seu. Você faz se você quiser, certo?
Não temos no Novo Testamento, né, em lugar algum, nem da parte de Cristo, nem de Paulo, que foi o pregador dos gentios, né, essa ordenança. O que nós vamos ter ali em 2 Coríntios 9:7, sobre as ofertas, ele trazendo um modelo, como fazer. Cada um segundo no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus aceita quem dá com alegria. É sabido que o templo, a obra do Senhor precisa de investimento? Claro que é, né? Entretanto, o que se vem discutir é sobre a forma de tratar desse assunto, a forma de cobrar, e o absurdo que nós chegamos a ver de coagirem pessoas a dizimarem, onde Cristo, nem o apóstolo Paulo, em momento algum, traz isso para nenhuma das igrejas da época, muito menos para hoje. Nós não encontramos base bíblica para isso. Então, assim, quem quer dizimar, seja por costume, seja por tradição, por exemplo, referencial, enfim, um pacto entre a pessoa e Deus é muito pessoal, certo? Não tem problema nenhum, né? É aquela questão, aquilo que não é proibido é permitido, certo? A questão é que não é obrigatório. Então, se eu não faço, né, não vai impactar na minha salvação. Aí outros dizem que pode impactar na minha vida financeira. E eu discordo em parte. Por quê? Porque o maior problema do cristão no aspecto financeiro hoje é falta de educação. É uma questão de educação financeira. E não falta de dizimar, né? Porque isso é uma coisa que não se tem, essa instrução desde berço, em que... Ô, Alexandre, cuidado com a nuvem de gafanhotos que vem por aí, hein? Não, eu já fechei a janela, fechei tudo aqui. Esse falando aqui não entrar os gafanhotos e atrapalhar a live. Né? O devorador não engolir. Entendeu? Pois é. Então, assim, eu vou procurar não me afastar do texto bíblico. Mas, assim, na prática, eu posso dizer por experiência própria e de próximos que não mudaram sua forma de pensar, nem o seu comportamento em relação ao dízimo e às ofertas, e tiveram uma mudança significativa na sua vida, mas por implantar uma organização financeira, uma gestão financeira, né, que a Bíblia ensina. A Bíblia é um livro completo, rico demais, né? Só que isso não é aprendido desde a infância, né? E com isso chega-se na vida adulta sem saber gerir bem as finanças. E aí é o devorador, é o diabo. E tem pessoas que chegam para, digamos, se aproveitar da ignorância alheia, pega um texto da palavra que não se aplica mais a nós, hoje, certo? A igreja, e quer coagir as pessoas. E tem gente que realmente acredita e faz aquilo com medo. Vai dizimar a pulso. Praticamente contrário ao que Deus quer. Que a gente faça isso de forma voluntária. Né? É semelhante, observamos a questão da conversão, diz que Deus, não é nem por força nem por violência, mas pelo Espírito, algo de coração. E você vai ver isso claramente sobre, se tratando de finanças, de investimento, de doação, lá em 2 Coríntios 9:7. Paulo traz sobre isso. É um assunto que assim nem era para ser tão polêmico, nem era para ser tão complicado, porque é muito simples, principalmente para a igreja de hoje. Porque o Testamento, ele pode servir referencial, mas ele não serve como compêndio doutrinário para a igreja de Cristo nos dias atuais. Não vamos dizer que invalida o conteúdo, porque ali nós temos, digamos, conteúdo histórico, filosófico, dependendo do livro, certo? Mas é bastante útil, até porque o autor é Deus, que é inerrante. Entretanto, a dispensação que vivemos hoje não nos é imputado, certo? Certos ritos, costumes, práticas e ordenanças que haviam naquela época para aquele povo judeu. Então, se faz necessário, digamos, um esclarecimento para que se possa diferenciar e viver bem, que essa é a vontade de Deus, que o cristão seja abençoado aqui nessa terra e que consiga manter-se de forma tal para, digamos, não perder, usando esse termo, a sua salvação, pela qual Deus deu o próprio Filho,
com a própria vida, certo? Então, assim, que nem este assunto, nem esse motivo, digamos, de finanças, dízimo, etc., venha a afastar a pessoa de Deus, porque ocorre já, ouvi relatos de pessoas que evitaram de ir para a igreja porque estavam sem dinheiro de dar o dízimo, e iam ser constrangidas, etc. Né? Não vou citar nome de denominação nenhuma, até porque a gente prega Cristo, né? A intenção nenhuma é criticar, a intenção é esclarecer, é libertar. Mas sabemos que isso é a realidade, né? E quando a gente puxa a utilidade que se aplicava no Velho Testamento, não se aplica no Novo. Eu não vejo levita indo buscar a cesta básica em igreja, para se manter, não vejo igreja mantendo os cantores, né? Pronto, cai o mesmo aqui na nossa, a gente tem que instituir todo mundo aqui, 10% do meu, de eu que estou dando para a gente mandar para cá, que ele é o cantor daqui, entendeu? Uma viúva, um órfão estrangeiro por aí, a gente tem que seguir a ordem da letra. Então já Coloca o QR Code aí, Caio. Coloca o QR Code aí. Tá chegando já na tela o meu QR Code e a conta bancária. Não precisa trabalhar mais. Não precisa trabalhar. Exato. A gente sustenta. Então, assim, por favor, não vamos ser tão ingênuos. Tá entendendo? Então, vamos abrir espaço aí para as dúvidas, as perguntas, né? Pronto. Então, doutor Alexandre, me diga uma coisa. Eu tenho uma visão própria que corrobora muito com o que você fala, que tem muito a ver com a tua visão, eu acho que com a nossa visão aqui em comum. Mas me corrija se eu estiver errado dentro da sua perspectiva. Aqui é um espaço democrático, onde todo mundo vai poder expor sua opinião, quem for contrário, quem não for, quem tiver nos comentários aí quiser colocar sua opinião também, pode ficar à vontade. Eu só queria perguntar, Alexandre, o que é que você acha que Deus quer com essa parte do dízimo e as ofertas? Deus, de fato, quer o dinheiro da gente. Deus, ele quer que a gente deixe lá o dinheiro na caixinha para que satisfaça uma vontade dele em doar o nosso dinheiro para a igreja, ou isso tem mais a ver com uma aliança, com uma obediência, assim podemos dizer, com a palavra, né? Porque eu vejo duas coisas aí em dar o dízimo, né? Ou as ofertas, queira assim chamar. Por mim, eu acho que a gente só precisaria pagar o nome dízimo, tá? Eu acho que 10% era uma referência que era feita ao passado, né? Isso naquela época ali. Hoje em dia a gente está livre para doar de acordo com o que a gente ganha, com o que a gente tem. Eu acho super interessante o ato de dizimar, o ato de ofertar, tá? Seja qual for a revelação que você tenha, sendo que é muito importante explicar para quem está ouvindo, para quem está vendo, que a obrigação é que não está de acordo ou não está em harmonia com o que a gente lê no Novo Testamento. Eu não vejo. Oi. Quando você coloca a palavra obrigação, eu acho que já está errado, né? Exato. Porque a obrigação, quando fala que tem que ofertar com amor, tudo. Quando você bota obrigação, eu acho que você não tem mais amor no negócio. Se você está obrigado, é algo forçado. Entendeu? Exato. Eu acho que quando a gente vai doar o dízimo, quando a gente vai dar parte dos nossos ganhos para uma igreja ou para o grupo que você está inserido, você tem que ter uma alegria naquilo ali, de você ter a oportunidade, de você ter condições de poder ofertar, de poder ajudar no trabalho social da igreja, ou até para a própria sustentação da igreja. O meu sonho é ver a igreja recebendo as ofertas, ou dízimo, como queiram chamar, e ajudando o próximo, aqueles que estão dentro da nossa igreja. Eu me lembro, enquanto a gente era ministério, Diogo, na igreja que a gente fazia parte, que a gente se preocupava com quem estava do nosso lado, dentro do ministério. Eu acho que quem está do nosso lado, quem está inserido no nosso meio, a gente tem que começar a se preocupar mais com isso. O dízimo, a oferta, ele pode sim ajudar as pessoas que fazem parte daquele grupo que a gente está inserido. A igreja de Atos, né? Não havia. A igreja de Atos. Então, é mais por aí, doutor. O que é isso? É mais como a obediência a Deus, ou a gente precisa
Ai, meu Deus do céu, não sobrou nada hoje no meu mês, eu tô cheio de dívida, acabou-se aqui, tá ruim para comprar uma caixa de ovo, mas eu preciso pegar esse dinheiro e dar lá na igreja, igual a mulher que a gente viu aí na internet pedindo o que a gente dizimasse do auxílio emergencial. Então, o que é que você me diz sobre isso? Pronto. Pontuando, uma questão interessante que você falou ao final, sobre essa questão da prioridade, a Bíblia até traz, né, que primeiro os domésticos da fé, obviamente, e essa questão da obrigatoriedade, esse exemplo que você pontuou, muito bom, a pessoa está passando por necessidade, está devendo, coisa do tipo, aí não, eu vou dizimar porque eu sou obrigado, não o gafanhoto já te pegou, porque se tu tá na situação dessa, e foi por causa do dízimo, tu já tá quebrado, já tá, o maligno já tá operando. É interessante que o diabo, não sou advogado do diabo, mas eu acho que ele deve dizer, não vai com isso aí não, pô. A pessoa tá R$1.000, gasta 1.500, a pessoa tem um limite de 10 mil no cartão, passando 10 vezes, se compromete a renda toda, todo mês está liso, devendo no limite, e só vive mal. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o diabo, nem com Deus. Autossugestão inteira. Então, assim, já falando isso aqui, de forma alguma, certo? Entretanto, aquela questão da função social. Qual a função social dessa doação, seja no título de dízimo ou de ofertas? Né? Para que é isso? Qual é a finalidade? Porque a finalidade de Cristo, né, do Evangelho, o objetivo da morte e ressurreição, de tudo isso, é a salvação das nossas almas. Então, vamos começar por aí. O ponto mais importante é a vida santa, né, para que a pessoa se mantenha em comunhão com Cristo e não invalidar, digamos, da parte dela, o sacrifício feito na cruz. Essa questão sobre dízimo e outras coisas do cotidiano, isso aí vai ser muito de pessoa, porque como a Bíblia não trouxe no Novo Testamento essa obrigatoriedade, nem mesmo sobre a oferta, ele deixou livre para que você desse conforme sentisse no seu coração. Então, assim, não tem como dizer que uma pessoa está devendo e aí eu não vou pagar o dízimo e vou ficar devendo. Isso seria até contraditório a palavra. Que a palavra mesmo traz. E a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que eu vos amei. A Bíblia fala que o bom nome vale mais do que pedras preciosas. Então, assim, não tem coerência com a palavra, entendeu? Essa questão de priorizar o dízimo a todo custo. Não temos mais esse julgo, entendeu? Então, assim, evitando entrar no mérito, certo? Sobre a destinação que é dada, nós sabemos que é uma prática nos dias de hoje, mas, biblicamente falando, dá-se ao entender que essa questão de doar, dizimar, isso vai ser uma questão pessoal de cada pessoa. Seja um pacto com Deus, alguém especial e não regra, né? E o doar, isso é algo que a pessoa fará conforme é descrito na palavra de Deus, conforme a sua condição, certo? Conforme sentir, conforme estiver alegre, conforme estiver bem com aquilo. E não de forma diversa disso, seja dízimo ou oferta, né? Alexandre, Malaquias 3 é usado bastante. Não é? Malaquias Eu 3. ia falar exatamente isso agora, doutor Alexandre. Eu queria que você discorresse sobre Malaquias 3:10 e destrinchasse para a gente aí qual é a utilidade de Malaquias 3:10 para hoje. É tão usado nos púlpitos Onde é a casa do tesouro? angariar os fundos. Vamos falar da casa do tesouro, para que era destinado aquele dinheiro ali, o gafanhoto que vem buscar, se você não doar. Como é que é? A comunidade de cristão, né, praticando aí o pecado do roubo, né? Exato. Roubarás a Deus. E assim, se fosse um governo teocrático, eu teria um monte de clientes e a maioria seria no meio cristão por não dar o dízimo, porque seriam todos ladrões. Então, assim, o que acontece? Como já pontuamos antes, Malaquias 3:10, a questão de dar o dízimo para que haja mantimento na casa do Senhor. Né? Aquilo ali voltado ao povo israelense, certo? Então, assim, eu não posso pegar a época, a ordenança, a prática, o costume do povo na época de Malaquias, na dispensação da lei de Malaquias, que é totalmente diversa, diferente, discrepante da nossa, da atual,
certo? E querer aplicar nos dias de hoje. Não tem lógica isso. Não tem base bíblica no Novo Testamento para isso. Porque, assim, lá em Gálatas, né, quem tiver curiosidade pode ler. O livro de Gálatas é muito bom para, digamos, esclarecer um pouco sobre essa questão de legalismo, liberdade cristã e etc. Se desprender de algumas coisas. Digamos assim, nós não podemos pegar aquele modelo e trazer como doutrina, como já foi dito. Nós podemos até usar como tem sido usado, como referencial. Então, assim, se trazia-se para mantimento da casa, digamos, da igreja, bem como das pessoas, dos levitas, etc., e por aquela organização religiosa da época, e hoje trazermos isso como um modelo, não tem problema algum. Mas eu não tenho como aplicar isso como doutrina na igreja, infelizmente. E aí, está sendo a doutrina hoje do e não de Cristo. Eu entendo que a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, não precisa de amuleta. Não precisa de ajuda, de complemento, de emenda à Constituição divina. Ela é perfeita. Exatamente. E na palavra, para o cristão, nos dias de hoje, na dispensação da graça, você não tem base bíblica para isso. Então, como eu disse, é um assunto que é polêmico, mas não deveria ser. Porque é muito simples, certo? É muito simples porque você não vai encontrar base para essa prática dentro das igrejas. Entendeu? Ah, mas a gente precisa, a gente vai montar uma estrutura e tal, beleza. Mas vamos lá, qual é o foco principal? É ajudar as pessoas a fazer grandes templos. Deus não mandou fazer outro templo de Salomão. Entendeu? Calçada, coisa do tipo, não. O foco principal é salvação. Cristo mesmo, ele pregava ao relento, pregava onde estivesse. Não tinha essa necessidade tão grande. Ah, você é contra o conforto, é contra a estrutura? De forma alguma, certo? Entretanto, isso não é prioridade e nem eu posso pegar um texto bíblico que não é aplicado no dia de hoje, a dispensação da graça, para a nossa igreja, certo? Para coagir as pessoas a me ajudarem numa ideia minha. Não é de Deus. Porque não é de Deus. Ô Alexandre, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acredito e falo bastante aqui no nosso grupo, né, Caio? Essa questão das igrejas se manter. A igreja gerar a própria receita, mas não é gerando, não é vendendo indulgência não, tá? Não é vendendo, não é vendendo indulgência não, mas gerar a própria receita para se manter. Porque as igrejas que estavam dependendo de dízimo e oferta, nesse momento de pandemia, que as portas fecharam, sofreram bastante. Então, se as igrejas criassem, linkassem alguma coisa para gerar receita para elas mesmas, para manter a estrutura, eu falo igreja física que somos nós, com duas pernas. Eu falo a estrutura física, lá, as paredes, manter o prédio. Se eles tivessem um pensamento um pouquinho diferente, gerasse uma receita, uma obra para gerar receita própria, seria bacana. Outra coisa em relação a dízimo, costumo ver pessoas no sacrifício entregando 10% do seu salário sofrido, às vezes não é nem um salário mínimo, é um autônomo que todo dia sai para conquistar o dinheiro do pão de casa todos os dias, nunca teve a oportunidade de sair para jantar ou almoçar no restaurante, nunca deu uma refeição, podemos dizer assim, digna à família, no sentido de uma refeição que eles têm vontade por causa da condição financeira, mas todo mês o cara vai lá e coloca os 10% sofrido. A conta de luz está atrasada, a CELP corta, não tem água, falta o pão, mas não pode faltar os 10% para entregar na casa do Senhor. E isso por causa de doutrinas que são manipuladas. E isso machuca e fere e mata pessoas, né? Mata pessoas no sentido de mata vidas, mata o que Cristo veio pregar, o amor. E é como você comentou, tem pessoas que ficam constrangidas de ir para a igreja porque faltou o dinheiro para entregar os 10%. Teve que assumir um compromisso e pagar um compromisso. Aí ainda tem igreja que diz, coloque tudo que você tem aqui e o Senhor vai providenciar. Eu acredito que Deus vai providenciar mesmo. Mas eu acho que
da forma que é feita, eu acho que é muito errado. É muito errado. Utilizar. Tudo que você tinha, você deu, né? Usam aquela passagem é bronca, viu, gente? Textos isolados, né? O Diogo e o doutor Alexandre, eu queria só acrescentar isso que o Diogo falou, que para mim é perfeito. Eu acho que é uma crítica bem construtiva para uma metanoia da igreja, para uma mudança de mente da igreja hoje. E se entendesse o que o Diogo está falando aí, seria ótimo. Mas a gente tem uma coisa ainda que influencia nessa mística do dízimo, que é a própria mística, né? Que se cria ao redor, que se cria no ato do dízimo. É como se alguns pastores e algumas igrejas que a gente vê por aí, para não dizer muitas, né? Também não vou querer dizer maioria, não para muitas, mas a gente vê muitas igrejas aí criando essa mística, criando o demônio que vai atrás de você se você não dizimar, falando que, não, você doa aqui 10% do que você ganha para abençoar os 90%, senão você fica desarmado aí, fica desprotegido pelos 90%. Então, essa mística que é criada na igreja, essa coisa de se não der o dízimo, se lascou. Se você não... Isso cria na cabeça da pessoa o quê? Não, eu tenho que ter fé. E a hora da fé, uma coisa que eu escutei muito de uma pessoa de uma igreja que eu participei, que falava, Caio, eu sei que você está em dificuldade, mas é na dificuldade que você demonstra sua fé, viu? Você vai lá em cima, você vai lá e oferta, você vai lá... Você está entendendo? Então, essa questão é crucial para essas pessoas que geralmente não têm informação, como eu não tive um dia, como eu era ignorante no assunto um dia. Graças a Deus veio pessoas como você, como o Alexandre, como o Diogo, que a gente começou esse movimento para estudar, mas muitas pessoas não têm essa oportunidade de estar estudando, não é esclarecida. Então, essa mística, como é que a gente faz para quebrar essa mística? Como é que a gente faz para colocar na cabeça das pessoas que é com amor que se dá, que é bom, tá, pessoal? A gente não quer aqui passar uma ideia de que o dízimo é ruim, nem que a oferta é ruim. Eu acho, sim, que você está inserido dentro de uma igreja, você tem que participar como um membro, você tem que ajudar a igreja como um membro, a igreja tem funcionário, a igreja tem janela quebrada, tem porta quebrada, tem coisa para fazer. Então, a gente tem, sim, que chegar junto mesmo, da nossa forma, de acordo com os nossos ganhos. O que eu sou contra é essa obrigatoriedade de o cara estar lá, às vezes, ganhando 1 salário, 2 salários, e ter que tirar do seu sustento em casa para poder apresentar fé ali como uma bandeja na frente dos pastores e dos membros da igreja. O que é que a gente faz para quebrar essa mística, doutor Alexandre? Ei, Caio, rapidinho. Engraçado é assim, né? Chegou a hora do dízimo da oferta, o irmãozinho do lado já... Cadê o teu, hein? Pega aí. Não, e você... E apresente, assim, apresente. Isso, é aquela tensão, cara, que você fica, caramba, não tenho nada para dar agora. É como se tivesse um sinal de trânsito, viesse aquele cara para limpar o seu vidro, você não tem nada, e o cara já meteu um negócio para limpar o teu vidro, e tu tá lá, e agora? Eu tô sem nada, tô despreparado. Esse cara vai me assaltar. É o sentimento que eu tinha, às vezes. Diz aí, doutor Alexandre, tô errado, tô certo, como é que é? Vê bem, isso é uma batalha que só Cristo sabe, no final das contas, onde vamos chegar, né? A Bíblia diz que a tendência é tudo piorar, né? O joio e o trigo ficam misturados lá, deixa para o último dia. Então, nós fazemos nossa parte, porque Deus é quem tem poder para fazer tudo, mas o caminho é realmente, como se fala no secular, é educação. É realmente levar entendimento, despertar a curiosidade das pessoas para que elas se libertem através do conhecimento da palavra de Cristo. Porque, assim, se Deus deu livre-arbítrio, não vai ser o pastor A, B, C ou D que vai poder lhe obrigar, né? Cristo está acima. Como dizia Paulo, procurou agradar a Deus aos homens. Não, a prioridade é Deus. Então, se eu, pelo conhecimento da relacionamento pessoal com Cristo, eu me liberto dessa ideia, desse julgo, né, dessa mentalidade, digamos assim, ignorante, não tem mais quem me obrigue. Eu vou fazer conforme a vontade de Deus, conforme eu sentir no meu coração. E pode até ocorrer, e Deus me abençoando, e eu tendo muito mais, eu dar muito mais do que eu dízimo. Entendeu? Porque eu já disse, para que o rótulo? Para que a limitação de percentual? Se o camarada
quer 30% do que ele ganhou naquele mês, quer chegar lá e ajudar, não tem problema algum, não é para a obra do Senhor, entendendo? Entretanto, voltando à questão principal, a questão aqui é a obrigatoriedade, é a forma de cobrança. Mas, claro, o Caio pontuou essa questão das igrejas na pandemia e tal. Igreja, voltamos à questão, igreja somos nós, né? Não é um templo, uma parede, né, um local onde se juntam para congregar, certo? Então, assim, tem muita gente que vive do sistema religioso? Tem, certo? E aí eu me lembro, é interessante, Paulo dizendo que cada um trabalha e viva do seu próprio suor para não ser pesado do seu irmão. Interessante era que Paulo tinha tudo para ser o pastor presidente, cobrar bastante, acho que nem trabalhar mais. Mas foi um dos que mais deu exemplo. Não, trazendo que seja proibido, se há um sistema, cada um vai, digamos, administrar da forma que bem entender. E aqueles que creem, porque lembro agora de um grande mestre Jean Carlos, alguns já conheceram, conhecem, ele dizia, e verdade, tudo aquilo que eu decidi acreditar. Então, aquelas ovelhas, aquelas pessoas que creem naquilo que aquele pastor está passando, eles vão seguir aquele ensinamento. A grande questão é, vou até fazer um link, não estou enrolando não, fazer um link com a pergunta que teve aqui agora, se o dízimo estava relacionado ao mandamento de Deus ou à vontade humana, né? Então, essas pessoas, por crerem naquilo que foi passado pelo pastor aqui, a bem da verdade, em algumas igrejas protestantes hoje, está se tornando praticamente o que falávamos da católica. As pessoas não estão mais acompanhando com a palavra, não estão lendo, é o que é passado e pronto, certo? E com isso, vai seguindo, feito uma ovelha, né, seguindo aquele ali que não tem como afirmar, porque eu não sou onisciente, se está mal intencionado, certo? Ou se também é uma pessoa que está reproduzindo aquilo que aprendeu de forma equivocada e repassando para a igreja, certo? Então, assim, tentando trazer aqui uma resposta à pergunta de Caio e também pelo pessoal aqui do Facebook, né? O que é que acontece? Tá bom, vai lá. Então, o que é que ocorre? Voltando. Eu não vou dizer que é uma questão meramente humana, certo? Até porque a aplicação dela pode atender outros aspectos da vontade, que é vontade de Deus, que nós venhamos a ajudar ao próximo. Temos diversos princípios nesse sentido, princípios, não mandamentos, não ordenança, mas princípios, né? E que podem trazer, bem como trazem, benefício para aquele que oferta, que doa, que ajuda. Então, dessa maneira, sim, tudo bem. Mas não com um mandamento divino, certo? Até porque da forma que é apresentada é como se você não fizer é um pecado. Então, em tese, se eu não dizimar, eu perco minha salvação. Só que não tem base bíblica para isso. Isso seria uma heresia, na verdade. Entendeu? Infelizmente, alguns induzem nesse entendimento. Certo? Então, perguntando sobre a diferença entre dízimo e oferta. Hoje, pelo menos no meu ponto de vista, não. Eu diria que o dízimo seria uma modalidade de oferta, um tipo de oferta com um percentual pré-estipulado. Mas, no final das contas, não é uma oferta. Até o próprio dízimo, ele é uma oferta. É porque se supervalorizou um rótulo, é um percentual, mas doação é doação. Aquilo que eu pego, eu dou para você, se é 10%, 20%, 15%, não importa. É uma oferta, não vejo diferenciação, não. Respeito no dia de hoje. Doutor Alexandre, tem outra pergunta aqui da Mônica Jéssica. Ela acho que já respondeu, né? O destino que Deus dá ao dízimo, não, né? Qual o único destino que Deus dá ao dízimo? A Mônica Jéssica está perguntando aqui. Qual é esse único destino que Deus dá ao dízimo? Único destino? Na verdade, Deus é multimilionário, bem mais. Né? Deus não precisa de dinheiro, na verdade. Eu diria que Deus, quem dá destino são aqueles que estão gerando dinheiro que as pessoas, que o povo, falando no geral, trazem ali e ofertam ou dizimam, nesse caso, certo? Quem dá o destino é esse gestor. E como ele aplica, aí, meu querido, só a onisciência de Cristo para dizer se ele está fazendo certo ou não. Né? Mas para onde deveria ir, doutor? Aí é outra história. Já que o dízimo... Essa é a pergunta dela, mas eu já estou botando aí no meio. Pronto, show de bola. Nós pegamos, como hoje se aplica como referencial do Velho Testamento o dízimo, eu entendo que podemos aplicar também como referencial a aplicação dele, certo? Prioridade.
realmente as necessidades, certo? Primeiro dos domésticos da fé, como já pontuei, né? Depois dos demais. Daqueles que são, digamos, hipossuficientes. Realmente, uma viúva, um órfão. Quando fala do estrangeiro, isso é muito simples. Só basta você ir para um outro país, uma tentativa de melhorar de vida, você é um estrangeiro naquela terra, certo? E de início você tem muita dificuldade se você não tiver alguém. Então, se ali tem uma congregação que se diz cristã, tem conhecimento daquela situação, seria um potencial alvo dessa ajuda, dessa aplicação do dízimo, né? Veja que eu não estou pontuando muito a questão de estrutura, de construção, porque isso não é prioridade para Cristo, nem tanto nenhum na palavra. Não tem essa prioridade, certo? Entre ajudar uma família e colocar um ar-condicionado, a prioridade é ajudar uma família, rapaz, certo? Até porque a palavra diz que a fé sem obra é morta. Então, eu vou demonstrar através das minhas obras. Né? Se nós fazemos e vivemos e somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo, então vou ter obras de cristão, obras dignas dessa fé, que é professada, digamos assim. Então vai ser muito mais a questão de atitude. E, assim, qual o exemplo que eu vejo de Cristo, de Paulo? É um exemplo mais de dar, e não apenas de receber. Então, assim, está sendo o modelo hoje. É muito sendo levado à casa do tesouro, né? A casa da moeda, mas eu não vejo aquilo saindo muito para as pessoas. Ah, mas tem trabalho comunitário, você está falando que não sabe? Não, eu sei, conheço. Eu sei que é aplicado, certo? Mas o formalismo, ele é de forma tão absurda que acaba, digamos, atropelando alguns necessitados, ou não, muitos necessitados no meio do caminho, alguns que estão próximos, alguns dentro da própria igreja, né, coisas que eu não pontuar, mas que eu participei, que eu tive dificuldade de conseguir ajuda de uma determinada denominação para algumas pessoas que realmente estavam precisando, até alguns novos convertidos, né? Então, assim, aquilo chega a beirar um absurdo, na verdade, certo? Então, voltando, Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, de maneira alguma. Ele mais utiliza os servos dele para um ajudar o outro. Então, qualquer denominação que arrecade dízimos e ofertas, enfim, um ou outro, seria nesse sentido, de fazer a vontade de Deus aqui na Terra, se utilizando esse dinheiro para isso, e não para outra coisa, certo? Ah, ajudou todo mundo, está próximo, sobrou dinheiro, quer aumentar a igreja, uma coisa e outra, a igreja tem. Não tem problema, mas consciente que a prioridade e a aplicação do dinheiro é para isso, não para outra coisa. Um pai de família em casa necessitado, ele não vai deixar de comprar um pão para o filho para comprar um ventilador, para trocar o modelo do ventilador. Não vai. Isso não é prioridade. E volto a dizer, isso é uma questão mais de gestão financeira e de educação, tanto para o cristão como para o gestor, porque a prioridade do evangelho é salvação, certo? Agora, essa boa gestão pode lhe trazer uma vida feliz, completa, tranquila, aqui na terra, que o povo de Deus, eu entendo que merece, conforme é passado a vontade de Deus na palavra. Nos é exposto isso. Chegou agora aí, ó, grande mestre. Nosso pajé, nosso cacique. O interessante é que aqui tá escuro. Ele tá na luz. É porque ele dá o dízimo, entendeu? É porque ele tá na luz. E o que eu mais gostei, Alex, foi o seu penteado. Show. Pessoal, primeiramente, boa noite aí no Brasil, né? Aqui ainda... aqui é noite, entre aspas, porque ainda tá claro. Mas, desculpa... Alex, hoje... deita o celular. Oi? Deita o celular. Assim, ó, o exemplo. Assim. Aí, TT tá ali também. Beijão pra TT. Eu hoje não pude entrar, surgiu uma emergência agora. Eu tive que pegar meus filhos para resolver algumas coisas que eu precisava em casa e lá da empresa. Mas eu sei que está sendo bem tocado aí por Alexandre, Caio e Diogo. O que eu pude ouvir, né? Eu ouvi, não todo, mas eu acredito que deve estar fluindo bem. Tá ouvindo ou não? Estamos ouvindo bem. Pronto, aqui tá minha motorista aqui, ó. Eita! Aí a gente veio resolver aqui, ficou muito em cima. Mas assim, cara, eu ouvi o Alexandre falando no início, eu comungo da mesma opinião,
Não era para esse tema ser polêmico. Não era. Infelizmente. Mas, infelizmente, ele é polêmico porque algumas, não todas, algumas igrejas fazem desse uso, criam uma estratégia que leva a gente a crer que eles induzem as pessoas. Age de uma forma, usando outras palavras, um tipo de terrorismo, né? Por exemplo, se você não der o dízimo, você é ladrão, está roubando a Deus, né? E os ladrões vão entrar no reino do céu. Coisas desse tipo, né? Dão nomes a demônios que a Bíblia não menciona, né? Mamão, momon, sei lá que danado é. Então, o que é que acontece? Isso é uma covardia com o povo de Deus. Eu quero dizer para você, das igrejas que induzem as pessoas, que enganam as pessoas, que ensinam errado, há tempo de se arrepender. Arrependam-se. E ensinem a palavra como ela tem que ser dita. Dependam de Deus. Como a palavra diz, vivam pela fé. Não de induzir as pessoas e enganar os inocentes, as pessoas simples. Porque vocês se preocupam tanto com dízimos e ofertas, né? Às vezes tem algumas igrejas que o membro tem que saber lá se dizimou ou não dizimou. Mas você não se preocupa com os crentes que mentem. Você não sai perguntando, né? Quem está mentindo, quem está adulterando, Mas perguntar quem dizime, quem oferta, vocês expõem as pessoas na igreja. Isso é covardia com o povo de Deus. Isso Alex, não se faz. Eu tive agora há pouco, né? Uma pessoa próxima chegou para mim, era um senhor de idade que gostava, eu não vou dizer o nome para não expor, mas ele gostava muito de ir para a igrejinha dele lá no bairro e ele parou de frequentar. E eu cheguei para ele e falei, como é que tá a igreja? Que de vez em quando eu ligo para ele, como é que tá a igreja? Aí ele fez, não tô indo não. Eu falei, por que você não tá indo? Não tô indo não. Eu, por quê? Conversa, qual o problema? Aconteceu alguma coisa? Ele não deixou de dizimar. Tô me sentindo mal. Parou de ir para a igreja. Por quê? Porque o pastor da igreja dizia que se não dizimar, tá roubando a Deus. Meu Deus do céu. Parem com isso. Aí a gente junto, sentou, eu expliquei, a gente falou, explicou, que eu não vou me alongar aqui, porque o Alexandre e os meninos já falaram. Resultado, hoje esse senhor tá livre. Tá livre. Eu acho que a gente tem que dar com amor. Mas, enfim, o Alexandre já falou que há algo antes da lei, a lei se apropriou e, né? A turma, não, mas é a lei de Deus, ok. Então vamos botar na lei também o homem ter 3, 4 esposas. Vamos botar na lei também, né? Os 600 e poucos lei que está na lei lá, mosaica, que tem que cumprir. Minha gente, vamos parar com isso, parem com isso. Não engane o povo de Deus, não. Parem com isso. Ensine a palavra. Ensine a palavra, não engane o povo. Não induza as pessoas. Muita gente se desviaram, muita gente hoje fica com certos complexos, com dúvidas, porque vocês ensinam errado, rapaz. Parem com isso. Parem com isso. Parem com isso. Estamos debaixo da graça hoje. Estamos debaixo da graça. Se você quer viver debaixo da lei, então cumpra os 600 e poucos pré-requisitos lá para ser santo. Alex. Lá. Nós somos judeus. E até os judeus que se converteram a Cristo, eles não têm mais obrigação, não, de dizimar e ofertar, não. Outra coisa, benção. Aqui no Canadá, eu visitei algumas igrejas. Aqui. E alguns eu voltei umas 2, 3 vezes, porque eu não estava acreditando no que eu via. As pessoas, aqui não havia aquele momento de induzir, de preparar os irmãos, bota um louvor, um testemunho, prepara, né? Para o cara ficar emocionado e depois pede dízimos e ofertas. Eu não vi aqui fazer isso. O que eu vi aqui, vou falar o que eu vi em algumas igrejas, voltei 2, 3 vezes para ver. Não, eles não estão pedindo, não estão criando uma atmosfera para o cara ficar emocionado e abrir o bolso. Não. Essa manipulação. As pessoas aqui, eles abrem uma tela
pelo menos a igreja, a última que eu vim aqui, a Grande Memória, eles abrem uma tela, mostra transparência total, quanto a igreja está devendo, quanto a igreja precisa, quantos missionários estão em tal países, as despesas fixas, as despesas de serviços que foram feitos. E a gente que congrega na igreja é tocado. Chega a dar vontade de você ajudar. Pode ser dízimo, trízimo, quadrízimo, o dízimo que você quiser colocar. Você se sente movido a dar com amor para participar dessa obra. Não é nenhuma indução. Acho que o Diogo falou, as igrejas que vivem de desoferta no Brasil, nesse momento de pandemia, entraram tudo em crise, endoidaram. Eu não vi aqui esse desespero aqui. Mas, tem uma música para você, Alex. Tem uma música para você. Ouve aí. Outra coisa, Diogo. Meu amigo não atrasa, paga o meu dinheiro. E não atrase não, viu? Não atrase não. Outra coisa, Diogo. Aí o irmãozinho lá, né? Com a conta atrasada, tudinho na igreja. Não, bote Deus à prova, bote não sei o quê. Meu irmão, aí o cara pega, ó, não, vou pagar minha conta. Aí o cara leva uma topada. Aí o abençoado vai pro púlpito e diz, pega o irmãozinho que o dinheiro que ele não deu na igreja vai dar na farmácia porque ele levou a topada, o demônio da topada. É o demônio da pedra. Não deu dinheiro na igreja. Para com isso, minha gente. Arrependam-se. Arrependam-se enquanto há tempo. Parem com isso. Parem de enrolar os pequeninos. Ensine a palavra. Porque se conheceis a verdade vos liberta. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Arrependam-se. Arrependam-se. Culta a ovelha, culta o cuidar. Irmão, não é culta esse não. E nem olhando o irmão, cada irmão da igreja um cifrão. Pare com isso. Arrependam-se. Arrependam-se. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Por aí. É forte, né? É forte. Volta porque a gente passou... A exortação que Alex está fazendo, a questão de se arrepender, dói no coração, né? Não, é forte, Diogo, porque eu vou contar aqui para finalizar aqui o que eu tenho para falar. Essa revolta que Alex sente, acho que cada um da gente comunga disso também, até porque eu passei por algumas igrejas, sabe, que me entristeceu muito. Eu fui para uma igreja em determinado dia, onde eu vi o pastor lá em cima do púlpito abrir a boca com a maior felicidade do mundo para que a gente, como membro ali da igreja, fosse olhar o estacionamento da igreja, que era uma igreja aparentemente abastada. E olha, irmão, tem gente que passa aí na calçada e olha para o nosso estacionamento e vê os nossos carros importados, os nossos carros de luxo, e fica com inveja. Nós estamos no caminho certo porque nós estamos prósperos e as pessoas que estão aí, os outros irmãos passando, com inveja dos nossos carros. Rapaz, eu não sei de onde esse cara tira que a maior prosperidade que Deus deu a gente foi dinheiro. Porque a maior riqueza que a gente já teve na vida e que a gente tem nessa vida é Cristo. Foi a maior bênção que a gente recebeu. E a gente vê pastores, pessoas em cima de um púlpito que pudessem ameaçariam para tirar dinheiro da gente. Usam Malaquias 3:10, músicas que têm a ver com o momento, criam uma atmosfera, como o Alex falou, bem provocativa para você tirar o dinheiro do bolso. Isso revolta mesmo, isso irrita. Porque a gente que um dia já foi ludibriado por isso, né? E hoje tem um conhecimento de que isso não passa de charlatanismo, né? Isso não passa de charlatanismo, usar a fé dos outros para
aferir lucro, né? Porque se a gente visse, pelo menos, nessas igrejas, as pessoas que passam por dificuldade sendo ajudadas, se a gente visse a igreja envolvida ativamente na sociedade que ela está inserida, na comunidade que ela está inserida, beleza. Mas a gente não vê isso, infelizmente a gente não vê. O que a gente vê são pessoas passando dificuldade. Eu cansei de ver e conviver com pessoas que estavam próximas a mim, que davam de tudo para a igreja, que davam o que não tinha para a igreja. E não recebia, quando recebia, era um tapa nas costas e uma oração como forma de pegar aquela pessoa, de pescar para aquela pessoa. Tá fazendo correto. Tá fazendo. Tá fazendo, valeu, beleza. Então, nessas igrejas sempre tem um oráculo, sempre tem aquela pessoa que é a super-heroína, o super-herói da igreja, para, infelizmente, ludibriar as pessoas nesse aspecto. Então, eu espero que, de fato, comum da ideia de Alex, eu espero que as igrejas, que os líderes, que os pastores que fazem isso, se voltem para Deus, se arrependam, porque isso é uma coisa muito grave. Isso a gente, como cristão, tem que denunciar. Eu denuncio, não vou morrer denunciando. Se eu ver isso novamente, eu viro as costas e vou embora. Ali eu não me insiro. O que Deus quer? Quer meu dinheiro, quer meu amor, quer meu coração. Nosso amor, né? Deus quer nosso amor, cara. Eu não tenho dinheiro para pagar, não. Tem uma música... Oi, pode falar, Alexandre. Bem rápido. O Diogo falou, eu acho que eu falei com o Alex sobre isso um dia desse. Em determinado local que eu congreguei, até fui membro, ocorreu algo comigo muito rápido. Não sei dizer se aquilo foi coisa da minha cabeça ou se de fato foi algo da parte de Deus, mas é proveitoso o conteúdo, pois é como que eu vi alguém. A gente tem ideia do judeu, a imagem de Cristo, mas não tem como ter ideia, mas que é passado. Mas o importante foi a mensagem, veio tipo assim, e eu estava numa igreja bastante grande, né, digamos assim, uma potência, e estão usando o dinheiro estão usando meu nome para com o dinheiro construir grandes coisas, mas não estão usando o meu nome para com amor fazer aquilo que eu quero. E eu fiquei meio que parado ali um tempo, depois eu me toquei onde estava, tinha câmeras e tal, saí dali, eu nunca esqueci disso, eu tinha acho que uns 18, 19 anos de idade, isso aí já faz 10 anos, e eu nunca esqueci. Então, assim, na prática se observa isso, esse amor que é pregado, a palavra de salvação, isso hoje não ocupa tanto espaço mais, é mais a prosperidade, o cristão abençoado, o homem de Deus é o cara que prospera, o foco é dinheiro. Não, pelo amor de Deus, isso eu volto a dizer, isso é uma questão de educação financeira. Tanto é que tem muito ímpio, tem muito ateu por aí, prosperando, porque o cara trabalha, o cara se esforça, o cara estuda, o cara tem uma boa educação nessa área. Não vamos misturar as coisas. E o que Caio pontuou, mesmo que tivesse a igreja ajudando a comunidade onde ela está inserida, mesmo assim não daria cabimento para ela estar cobrando e nem coagindo as pessoas a trazerem dinheiro, entendeu? Ser sincero, falar a verdade, eu estou aqui nesse local, quero ajudar as pessoas, quero fazer um trabalho comunitário, certo? Quero apresentar o nosso Deus através de ações, né, que denotam a nossa fé em Cristo e aquilo que a gente prega, e para isso nós precisamos do dinheiro, não vai vir um anjo do céu com um cheque, certo? Mas de forma clara, deixando as pessoas livres para ajudar, e não coagindo para que elas entendam que são obrigadas, porque do contrário, sofrerão as consequências aqui na Terra ou até mesmo de não ir para o céu. Isso é o mundo do absurdo. Ô, Alexandre, a gente já vai com 1h09. O bate-papo foi muito legal, muito bom. Tem muito conteúdo ainda seu para passar para a gente. Já deixa o convite para as próximas lives, até a rodada 2 sobre dízimo e oferta, se possível. Eu acho que ainda tem muito mais conteúdo aí para se passar. Queremos agradecer aí sua participação. Alex, tem algo a mais para acrescentar aí? Não, era só aquilo mesmo, e agradecer a Deus, né, que o Espírito Santo ele possa, quem ouvir,
né? Não haver confusão, mas que haja revelação, né? Que o Espírito Santo convença, né? Que ninguém está aqui para convencer ninguém de nada, vai na palavra, né? Existe um contexto histórico, existe as passagens bíblicas que tá aí para você meditar, pesquisar, né? Os dois lados, né? Tanto que diz que é obrigado e o que falam que hoje não há mais obrigação, tem um respaldo bíblico. Cabe a você consultar a Deus, né? O que Deus acha. Lembrando, eu acho, Alex, lembrando que nós não estamos aqui dizendo quem dizima está errado e quem não dizima também está correto. Exato. Exato. Avalie e viva debaixo da revelação que o Espírito Santo lhe deu. Que Deus lhe deu. Diogo, pode falar. 10 segundinhos rapidinho. E, por favor, a todo mundo que está vendo, que vai ver esse vídeo, essa live, nós não somos contra igrejas, nós não somos contra dízimo, nós não somos contra oferta, nós apenas temos em nossos corações, em nosso entendimento, que a obrigatoriedade do dízimo é nula. Que as igrejas, algumas delas, cometem esse tipo de erro. Não são todas. Eu conheço igrejas maravilhosas, conheço trabalho de igrejas que eu já fui, que realmente me encheu de ânimo e de esperança de novo. Então, eu queria reforçar isso, dizer que se você tem uma vontade de dizimar na sua igreja, se você está indo com alegria, se você está fazendo isso com uma concordância no seu coração, vai lá. Se você quer entender mais sobre o assunto, a gente está aqui disponível. Quer mandar uma mensagem para o Alexandre, quer mandar uma mensagem para o Diogo, para o Alex, para mim, estamos disponíveis para conversar. Eu só espero que cada um tenha dentro de si o conforto e a alegria de dizimar e também que a importância da igreja na sociedade. Nós aqui acabamos falando de algumas igrejas e algumas pessoas podem pegar isso como e generalizar. Não é nossa posição. Nossa posição aqui é de apoio total ao trabalho social das igrejas, de apoio total à congregação dentro da igreja e apoio total às ofertas, de acordo com o teu coração. Tá bom? Valeu. Finalizei. Quero deixar aí, o Alexandre vai falar. Só agradecer o convite, né? E somente, muito satisfeito em companhia dos irmãos, né? Digamos, podendo contribuir aqui com a palavra de Deus. Então é só agradecimento, é só isso, não vamos me prolongar mais não. O que posso dar ao Deus que tem tudo? É um louvor que está rolando aqui. É a base. Vocês ouvirem. Boa. Pessoal. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Até depois do fim. You're all I want, God. Oh, Jesus. You are all I want. You are all I want. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Cante, tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que